Você vai ouvir agora uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo, que com certeza edificará muito a sua vida. Hoje nós vamos falar o seguinte: por que temos célula? Por que existem as células? Nós observamos que muitas igrejas em células também começaram animadas, renovadas, e num determinado momento houve uma paralisia nessas células. Então, começamos a estudar. O que acontece com as igrejas que às vezes estão nesse modelo e paralisam o crescimento ou ficam desmotivadas? Será que o problema é o modelo? O que acontece? Por que às vezes a igreja ou aquilo que nós estamos fazendo não está fluindo? Você gostaria de fluir no seu ministério, no seu chamado? Gostaria? De fluir muito? Então, uma das coisas importantes é nós entendermos o propósito. Se nós não entendermos o propósito, corremos um grande risco de usarmos aquilo que seria o meio e transformarmos ele num fim. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa saber a essência da coisa. Porque se nós soubermos a essência, a gente vai entender se a gente sair fora da essência. E a unção vem para a essência e não para o método. Estão entendendo isso? Então, muitas vezes nós percebemos que no decorrer da caminhada, a igreja como um todo, perde a sua essência. O que seria essa essência? O propósito, a razão de existir. Então, qual é a razão de existir de uma célula? Qual é a razão de existir do seu chamado? Quando você foi salvo? Qual era o propósito o que Deus pensou a seu respeito nisso? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O propósito, a essência da célula. Que se você perder isso, você corre o risco de fazer as coisas automáticas e a motivação cai e a unção não vem. Tenho certeza que você não quer isso. Não é verdade? Quantos querem saber a essência da célula? Essa essência, gente, nós nunca podemos perder. Então, grava isso no seu coração. Se você sentir que a sua célula está perdendo essa essência, você volta para a essência. Qual o propósito? Não é apenas existir, não é apenas falar nós temos tanta célula, não. Tem uma razão de ser, ok? Então, entender o propósito. Por que entender o propósito é importante? Primeiro, porque a tendência é perder o foco. O ser humano normalmente perde o foco e transforma o meio, porque a célula é apenas um meio, transforma o meio em um fim. Por que é importante? Porque eu já falei, porque pode se perder a essência. Quando nós estudamos a igreja primitiva ela está basicamente no livro de Atos. Você sabia que o avivamento na igreja primitiva, ele durou 60 anos apenas? O que aconteceu com a igreja primitiva? Porque quando você começa a ir nas cartas, você vai perceber que não é mais aquela igreja primitiva dali. As cartas é uma tentativa dos apóstolos de trazerem a igreja de novo para a igreja primitiva de Atos. Então, de uma certa forma, a igreja primitiva também acabou perdendo a essência. E nós corremos um sério risco de perdermos a essência. Por que é importante? Porque a essência é encontrada no propósito. Olha a chuva, gente. Tá dando para ouvir bem? Ok. Então, o propósito, nós vamos entender que hoje, qual é o propósito eterno de Deus. Se nós entendermos o propósito eterno de Deus, nós vamos entender o propósito da célula, nós vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Qual é o propósito eterno de Deus? O que eu estou querendo saber com essa pergunta? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? O que já existia antes da criação?
E o que vai continuar existindo depois que o Senhor levar a igreja? O que vai continuar existindo na eternidade? Esse é o propósito eterno. Diga assim, eterno. O próprio nome diz que é o quê? Não tem fim. Então é uma coisa que Deus já fazia lá antes da criação, que Deus faz hoje e que Deus vai continuar fazendo. É uma coisa que Deus já tinha em mente antes, para mim e para você. Ele fez o plano de Jesus com isso em mente. E que nós vamos, quando estivermos na glória, continuar fazendo. O que você acha que você vai continuar fazendo na glória, que você faz hoje? Deveria fazer hoje, que você vai continuar fazendo na glória? O propósito eterno de Deus foi concebido antes da criação do mundo e vai permanecer para a eternidade. Vamos imaginar esse tempo em que só existia Deus. O que ele fazia? Com quem Deus estava? Com o Filho e com o Espírito Santo. O que eles faziam? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver isso aqui. João 14:10. Quem tem Bíblia, abre para nós. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus estava aqui dizendo o quê? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em? Então, na eternidade, a Trindade estava em habitação mútua. Vamos dizer habitação? Deus habitando em Jesus, Jesus habitando em Deus, Deus habitando no Espírito, o Espírito habitando em Deus. Era uma habitação mútua. Olha ali, ó. É isso que Jesus estava dizendo. Eu habitava no Pai, não é assim que a gente lê lá em João? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, essa habitação mútua já existia antes de Deus criar qualquer coisa. Primeira coisa que existia era essa habitação mútua. E essa habitação mútua, Deus chama de casa. Habitação é casa, tá? Um morava no outro e o outro no outro. E eles tinham um relacionamento íntimo e isso é chamado de casa. 1 João 3,14. Vamos lá. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Olha só, uma coisa importante. Nós sabemos que estamos nele. Olha só, a habitação de nós em Cristo. Nós sabemos que estamos em Cristo, habitando nele, se amarmos. A Trindade planejou isso, a Trindade vivia nisso. Vivia em habitação, em casa. Tá? Então, o que eles planejaram? Vamos ampliar a nossa casa? Vamos ampliar a nossa casa. Vamos pegar o nosso estilo de vida, eu no Filho, o Filho no Espírito, em que há uma edificação mútua. Vamos pegar esse estilo de vida e vamos estender para que eles também tenham o mesmo estilo de vida. Até aqui tudo bem? Então, Deus planejou isso. Deus planejou ampliar a sua casa. Vamos dizer juntos? Ampliar a sua casa. Então, o desejo de Deus era esse. Que o estilo de vida que ele vivia lá, desde o início, ele visse também nos seus filhos. Então, ele pensou, então vamos criar o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Para quê? Para que o homem habite conosco e nós com ele. Para que eles vivam o mesmo estilo de vida que nós vivemos aqui no céu.
para assegurar que esse homem tivesse esse mesmo estilo de vida e viesse a ser uma casa de Deus, o que Deus fez? Deus pensou, vamos habitar neles. Vamos habitar neles, para garantir que eles possam ter esse estilo de vida. Eu neles, eles em nós. O Filho neles, o Espírito neles, o Pai neles e eles nos outros. Então Deus veio para ampliar, Jesus veio para ampliar a casa de Deus. Mas essa casa de Deus, para ser uma casa de Deus, precisa ter o estilo de vida de Deus. Então, sempre que nós pensamos, o que é uma casa de Deus? Uma casa de Deus é um lugar onde o Filho, o Pai e o Espírito habitam, tendo uma comunicação, e os seus filhos também têm o mesmo estilo de vida para com os seus iguais. Nenhuma outra religião tem esse conceito de Deus habitando na criatura. Nenhum. Né? O muçulmano não pensa assim, não existe nenhuma outra religião em que o Deus deles tenha resolvido habitar dentro da sua criação. E isso é um mistério que não foi revelado aos profetas no Antigo Testamento, mas foi revelado a Paulo. Paulo fala em Efésios várias vezes desse mistério que estava oculto antes da fundação do mundo e que foi revelado através de Jesus e que muitas ali, no caso, as igrejas não estavam entendendo esse mistério. Paulo recebeu essa revelação e nós vamos ler em Efésios 3, de 3 a 11. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça, de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações, em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo está aqui falando que o mistério que estava escondido em Deus, finalmente foi revelado. E esse mistério ele foi revelado através da igreja. O que Paulo estava dizendo? Que a igreja agora é corpo de Cristo. É casa de Deus. Então, a igreja, que são homens e mulheres que têm o Senhor Jesus como Senhor, passam a ter em si mesmo a habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e sendo também habitação de Deus para outras pessoas no estilo de vida que Deus deseja que a sua igreja ande. Deu para entender? Então, a igreja que Paulo está dizendo não é a igreja física. A igreja de Jesus são aqueles que andam e praticam o estilo de vida que estava oculto antes da fundação do mundo. Aí nós voltamos lá para a igreja primitiva. O que a igreja primitiva praticava?
Uns aos outros. Uns aos outros. A igreja primitiva praticava casa de Deus. A habitação de Deus, em que um edifica o outro e é edificado pelo outro. Sempre que você edifica alguém, alguém edifica você, você está praticando o estilo de vida de ser habitação de Deus. Então, Paulo aí traz algumas metáforas para ensinar isso melhor. Ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. O que Paulo está querendo dizer? A cabeça e todo o corpo é constituído da igreja, que agora é uma casa de Deus. Então, todos que estão ali estão vivendo de acordo com o que a cabeça ordena. Os olhos, tudo depende da cabeça. Você vê a cabeça? O centro que comanda? Não, é invisível. Mas de que forma que todo mundo vai saber que é igreja de Jesus? Pelo estilo de vida praticado. Quando a igreja, que somos nós, deixamos de praticar o estilo de vida, que é o propósito eterno de Deus, que é a forma pela qual se torna casa, habitação de Deus, a pessoa deixa de ser igreja. Habitação no sentido de transmitir ao outro aquilo que ela foi chamada para ser. Deu para entender? Amém? Então, corpo de Cristo, família de Deus é outra metáfora que ele fala, para dizer a mesma coisa. E templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Tudo isso aí, corpo, família, templo, fala de casa, fala de habitação. É o que eles têm, essas três figuras têm em comum. Casa. O corpo é uma casa, não é? A família mora numa casa, tem uma habitação, e o Espírito, o templo do Espírito Santo também. Tudo para dizer de casa, habitação de Deus, estilo de vida de Deus. Vamos dizer assim? Casa, habitação de Deus, estilo de vida de Deus, propósito eterno. A Bíblia diz, as línguas cessarão. Quantos lembram disso? Os dons não existirão mais. Né? Tudo o que fazemos, o evangelismo não existirá mais. Todo o trabalho que nós temos aqui cessará. O que continuará? A casa, a habitação de Deus. O objetivo eterno de Deus para nós é a casa de Deus. No sentido de sermos todos aqueles que estão se relacionando, tendo o mesmo estilo de vida de Deus. Então, a casa não é um templo. A casa de Deus é uma comunidade pequena, Pai, Filho e Espírito Santo. Pequeno, não é? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a casa de Deus é uma comunidade pequena. Por que tem que ser pequena? Para que haja edificação mútua. Se for grande, vai haver edificação mútua? Não. Então, a casa é um templo, não é o templo, é uma comunidade pequena onde se pratica o mesmo estilo visto na Trindade. Então, a igreja não é o prédio, não são os programas, é a comunidade onde se pratica o estilo de vida uns aos outros. Uns aos outros. Então, a igreja em Jerusalém era uns aos... Se você olhar, você vai ver o tempo todo. Ninguém tinha falta de nada, uns edificavam os outros, abençoavam os outros. O tempo todo eles eram servindo um ao outro, se submetendo um ao outro, amando um ao outro, servindo de várias formas um ao outro. Esse era o segredo da igreja primitiva, um ao outro. Depois nós vemos que quando a igreja foi para Roma, a igreja deixou de ser um ao outro e virou uma instituição.
Depois a igreja entrou mesmo ali na Europa e virou uma tradição. Até que a igreja chegou na América do Norte e se tornou um entretenimento. Vocês estão entendendo como que nós fomos fugindo do estilo de vida que Deus planejou no seu propósito eterno? A igreja tem fugido, né? E a célula, então, ela deve praticar. Para uma célula ser saudável, ela deve praticar o estilo de vida uns aos outros. Então, uma célula vai crescer quando ela entender e começar a praticar o mesmo estilo de vida do propósito de Deus, de ser casa de Deus. Um cuidando do outro, um se importando com o outro, dando oportunidade ao outro na célula. Então, uma célula que um fala e os outros escutam, essa é uma célula que está dando oportunidade de um ao outro? Não, porque o Espírito ministra a Jesus, Jesus ministra a Deus, Deus ministra ao Espírito. Foi isso que Jesus contou para nós, né? Eu estava no Pai, ouvia do Pai, né? Estava com o Espírito. Então, quando a célula entende a essência, gente, a essência desse estilo de vida, a célula é uma bênção, porque a célula se transforma numa casa de Deus. Numa comunidade pequena em que as pessoas ministram uns aos outros. Nós vamos ler o texto de Colossenses 3, de 10 a 17. E vos revestistes de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o arbítrio em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que lindo. Então, o que ele está falando? Você acha que você é um novo homem? Então, o novo homem, ele vai andar segundo o cabeça está mandando. E como que o cabeça manda? Manda viver, né, fazer dos relacionamentos essa casa aí de Deus. Essa casa de Deus que não encontra, né, dificuldade com língua, povos e raças. Mas que é sinalizada, que é conhecida como a comunidade de uns para com os outros. Edifiquem uns aos outros. Ame uns aos outros. Exorte uns aos outros. Cante louvores uns aos outros. A Bíblia fala sobre os dons e diz que o maior dom é qual dom? Quando ele fala dos vários ministérios que a igreja tem, dos dons espirituais, ele fala que você tem que buscar com zelo todos eles. Mas qual é o dom que ele manda você ter? O de profecia. Por que que Deus fala que se você for pedir para ele algum dom, para você pedir o dom de profetizar? Porque é para o outro. Porque é para o outro. Você está buscando profecia para abençoar a vida do outro. Você vai edificar e exortar o outro. Então, agora, muita coisa que vocês lerem aí vai ficar claro.
Por quê? Porque Deus deseja, o propósito eterno de Deus é ter uma casa de muitos filhos, no qual Jesus é o nosso irmão mais velho. Amém? Então, cabe a nós, líderes, fazermos desta casa, dessa comunidade, uma comunidade que preserva o quê? Que preserva os mesmos princípios que estavam lá desde, né, o começo, que é essa liberação uns aos outros. Então, a célula, ela só funciona conforme Deus deseja, é quando ela entende que o líder está ali para ser o facilitador. Você já viu, por exemplo, lugar em que o líder faz tudo? O líder varre a casa, o líder recebe, o líder dá a palavra, ele canta. Vocês já viram isso? Já foram em algum lugar? Isso não é a habitação de Deus. Por isso é que o líder, o bom líder na célula, é aquele que facilita que todos sejam edificados. E eu sou edificada quando eu edifico você. Então, eu canto para você, eu dou uns salmos para você, e você dá uns salmos para mim, você canta para mim. A Bíblia manda a gente cantar uns para os outros. Nem todo mundo pode, na verdade. Assim, nesse tempo é que a gente testa o amor do irmão. Será que o irmão me ama? Eu quero cantar para você. Você, como é que está aí o amor? Queridos, então, eu quero encerrar hoje essa palavra, deixando no seu coração. A essência da célula é esse estilo de vida. Tudo o que for feito na célula tem que ser baseado nessa essência. Se começar a perder a essência, começar a ter rivalidade, não, minha célula tem mais que o outro, isso não é essência de casa de Deus. É uma célula doente, não é uma célula saudável. Uma comunidade de Deus, ela está ali para edificar um ao outro, para querer o bem do outro, para querer o crescimento do outro. Amém? Então, em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no seu coração. Será que a minha célula tem praticado esse estilo de vida? Tem alguém na minha célula que está com falta de alimento? Tem alguém na minha célula precisando dessa edificação? Eu tenho dado espaço no momento da célula para que outras pessoas participem e adorem a Deus e edifiquem uns aos outros? Cabe ao líder fazer isso. Ok? Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada na Igreja Luz do Mundo. Para adquirir outras de nossas mensagens, ligue 0 Operadora 34 3226 5642. E que Deus te abençoe.